Graça e paz, irmãos. Quero louvar o nome do Senhor por mais um dia de vida. Quero agradecer a Deus pelas suas infinitas misericórdias e saudar tanto aos presentes quanto aqueles que nos acompanham nas redes sociais, pelas lives. Que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações, trazendo esperança, trazendo consolo para os dias difíceis, e que possamos entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas e dias melhores virão. O Senhor tem guardado para nós tanto as delícias terrenas como as delícias eternas, que essas delícias eternas é o principal alvo de nossas vidas, porque isso é que nós estamos vivendo, combatendo um bom combate, como disse o apóstolo Paulo, para o final da nossa vida, quando terminarmos a carreira cristã proposta pelo Senhor, em integridade, em santidade, podermos dizer com alegria que guardamos a fé, a esperança no Senhor, de que Ele virá nos buscar. Amém? Palavra que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias. Hoje nós vamos pregar sobre a transfiguração de Jesus. Peço aos irmãos que abram a palavra do Eterno no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, leremos os versículos de 28 a 35. Evangelho de Lucas. Lucas, ele escreve 2 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus: o Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele não fazia parte do colegiado dos 12 apóstolos. Lucas, ele era um evangelista. Então é importante a gente nos situarmos com os contextos históricos, para que a leitura possa ficar mais clara, mais ampla, e a gente possa entender que Deus, ele honra, que Deus, ele privilegia todos que se dispõem a fazer a sua vontade. Independente de Lucas não ter sido feito parte do colegiado dos 12, era um homem de Deus, como eu posso ser, como você pode ser, uma mulher de Deus, um homem de Deus. E ele deixou esses 2 livros num legado tremendo. E uma curiosidade sobre o livro de Atos: ele escreve o livro de Atos para um homem chamado Teófilo, que a história basicamente só relata o seu nome, não diz quem era Teófilo. Mas observe a preocupação por uma alma. Quanto vale uma alma? Lucas não tinha ideia, quando ele escreve o livro de Atos, a proporção que essa palavra tomaria. E ela rompeu as gerações e chegou até nós, causando um efeito transformador, trazendo a realidade da necessidade de que Jesus precisa se transfigurar para a humanidade, para que a gente possa conhecê-lo em toda a sua totalidade. Leiamos o nosso texto básico, Lucas 9, de 28 a 35. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em concordância com as orações feitas pelo teu servo, apresentamos a tua palavra, Senhor. Ela é tua, a exegese, a clareza é toda sua. Sou apenas um humilde interlocutor, não sou digno de pronunciar o teu nome, mas que cada palavra
que vem à minha boca, eu suplico em humildade, temor e tremor, que nasça primeiro no teu coração, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Repreende todo o mal, todo o espírito roubador de palavra, toda distração que esteja nesse recinto e nas casas onde os teus filhos estão acompanhando esta palavra. Que haja paz nesse lugar, que haja foco, que eles possam não só ouvir, mas também escutar aquilo que o teu Santo Espírito quer dizer nesta manhã à tua igreja, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Existe uma necessidade espiritual na vida da humanidade, que ela é pouco percebida. Existem muitas demandas, existem muitas necessidades pessoais, necessidades materiais, pelas quais as pessoas desejam que essas necessidades sejam supridas. Mas a principal necessidade que o homem precisa ter é a necessidade de conhecer Jesus na totalidade da grandeza do seu ser. Enquanto as pessoas buscarem a revelação em Jesus apenas pela necessidade daquilo que elas enxergam precisar, Jesus estará encoberto para essas pessoas. Jesus ainda não se transfigurou para essas pessoas. Jesus ainda não foi apresentado a essas pessoas em toda a sua glória, em toda a representatividade e o peso de autoridade que existe sobre ele e da esperança que ele representa para a humanidade. Eu digo sem nenhum medo, sem nenhuma restrição, de que Jesus, ele é o ser mais importante da história para toda a vida que já viveu, que vive e que vai viver. Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que escreve a história e que vai terminar a história. Sem Jesus, toda a nossa vida, toda a correria, todas as demandas seletivas pelas quais vivemos no nosso presente século, elas irão terminar e elas serão esquecidas pela eternidade. Mas se Jesus, ele for transfigurado para nós, verdadeiramente como ele é, se nós compreendermos a necessidade principal que nós temos é a necessidade espiritual, que é revelado através da palavra e sustentado através da fé, da existência do nosso Senhor e Salvador. Temos um relato extraordinário aqui, do próprio Deus pisando na terra, e ele mostrando a 3 homens mortais, a 3 homens pecadores, mas arrependidos, verdadeiramente quem ele é, a forma corpórea que ele é. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos descobrir que o próprio Jesus, ele vai usando as necessidades das pessoas, as dúvidas, a ignorância, a falta de conhecimento, e à medida que ele vai provocando os diálogos para essas pessoas, ele vai obtendo as respostas dessas pessoas, e em cima dessas respostas ele vai identificando as nossas necessidades, daquilo que nós precisamos dele, como ser, como Senhor e como Salvador, não apenas como mantenedor, porque a sustentação da vida biológica, a sustentação das demandas materiais no Senhor, vem através da fidelidade, porque é uma promessa que ele fez, e nós precisamos tirar o foco da nossa vida, das necessidades materiais, para entender a grandeza do ser de Jesus e o quanto nós precisamos dele e quem verdadeiramente ele é. E esse episódio aqui, ele divide, ele marca a eternidade, ele marca a história da humanidade. Mas para que a gente entenda esta palavra que está em Lucas 9, 28, que é uma palavra gloriosa, é uma palavra tremenda, nós precisamos entender alguns contextos para compreender. Essa palavra, ela começa, irmãos, não em Lucas 9, 28, 35, mas ela começa em Mateus 16, de 13 a 16. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura, eu vou ler o versículo. Eu não tenho como compreender a transfiguração de Jesus se eu não entender os contextos que antecederam a esse evento sobrenatural, esse evento único e tremendo no planeta Terra. Observe o que diz o texto de Mateus 16, de 13 a 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos dizendo:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outro um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Nós sabemos que 11 dos discípulos se calaram. Apenas Shimon Kefas, ou Simão Pedro, abriu a boca e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda a humanidade não sabia quem era Jesus verdadeiramente. E esse, irmãos, infelizmente, ainda é uma realidade que permeia a raça humana. Jesus continua perguntando. Mais de 2000 anos se passaram quando ele lança essa pergunta aos discípulos, que representa aqui a igreja do Senhor, aqueles que tinham a obrigação de compreender quem era Jesus. Mas Jesus, ele faz uma pergunta aberta. Ele diz assim, quem que os homens, quem que a sociedade, quem que a raça humana diz que eu sou? Aí alguns dos discípulos dizem assim, tu és um profeta, como foi João Batista, que batizava no rio, que chamava as pessoas ao arrependimento de pecado. Tu és como Elias, que fez feitos tremendos, que foi levado para o céu. Tu és como Jeremias, é aquele profeta que nos avisava dos perigos, que nos chamava ao arrependimento contra a ira de Deus. Tu és como um esses aqui. Nós não estamos desmerecendo esses homens, irmãos, muito pelo contrário. Eles tiveram uma honra inimaginável, mas estava diante deles alguém que era muito maior do que João Batista, do que Elias e do que Jeremias. Estava a razão da existência da vida, a resposta para todos os questionamentos existenciais e filosóficos: quem eu sou, quem me criou e para onde eu vou. Diante deles estava o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, e ainda eles não compreendiam quem era Jesus. Eles estavam completamente maravilhados com todos os milagres que Jesus houvera operado até então, com todos os ensinamentos que Jesus havia dado. Jesus tinha transformado um conjunto de leis absurdas e pesadas em palavras suaves de esperança e de perdão. Mas ainda eles não conheciam o verdadeiro Jesus, eles não sabiam, eles o admiravam, eles deduziam, mas fora do meio dos discípulos, o mundo ainda não conhecia Jesus, porque eles o comparavam como um profeta, como proeminentes profetas, dos quais foram enviados de Deus em gerações específicas para tratar situações específicas, mas mantendo a linha de salvação e de esperança e denunciando pecados, de que a humanidade precisa conhecer a Jesus em sua totalidade, e ele precisa ser transfigurado nos nossos corações, no nosso entendimento, para saber que nós precisamos dele de uma maneira muito mais forte, muito mais dependente, muito mais desesperadora daquilo que nós nos apresentamos diante dele, ou de como nós o enxergamos, ou como nós o vemos na nossa vida. Porque a fé requer de nós uma contrapartida, a graça requer de nós uma contrapartida, saber que ele é Deus, que ele veio em carne e sangue, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele nos deu uma esperança de vida eterna, além da vida que nós vivemos e somos educados a viver apenas com os pés na terra. Observe que Pedro, no diálogo, ele ficou tão maravilhado, ele disse: Senhor, vamos construir 3 habitações, 3 casas aqui, 3 tendas, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Pedro ainda não havia entendido que naquele exato momento, a obra de Deus começa a ser concluída. O perdão de Deus começa a se manifestar de uma forma nunca antes vista. Quando aparece Moisés diante, em glória, também na mesma forma de Jesus, ali a lei de Deus estava sendo apresentada como a palavra de Deus, pela qual ela foi escrita e dada às nações. Quando Elias aparece também, significa que todas as profecias que saíram da boca de todos os profetas, Elias ali representava os profetas, tudo aquilo que fora dito da vinda do Messias, tudo aquilo em torno da sua vida, Elias representava.
E representava também em Moisés, porque Moisés havia morrido, mas ele estava vivo, e os homens puderam ver, foram testemunhas oculares da esperança da salvação após a morte. E Elias estava ali representando, porque Elias não morreu. Elias foi levado ainda em vida para o céu, representava o arrebatamento da igreja, a esperança, porque nós estamos vivendo no limiar desses dias, meus irmãos, do arrebatamento da igreja. A presença de Elias, representando toda a profecia que fora dita sobre o Messias, da sua vinda, da glória dele, da sua morte, da sua ressurreição, também dizia, a presença física de Elias glorificado dizia: aqueles que não descerem à sepultura através da carruagem da morte, eu virei buscá-los, como um dia eu levei Elias para mim. Isso é o que representava o encontro daqueles dois homens de Deus diante de Jesus. E Pedro não entendeu. Pedro queria que todos ficassem ali. Quem não quer ficar perto do Senhor? Quando nós adoramos o Senhor, nós sentimos de forma sobrenatural na nossa carne a presença de Deus, é maravilhoso. Nós esquecemos de tudo. Mas existe uma missão a ser cumprida. Existia uma missão a ser cumprida, e Jesus e esses dois varões enviados por Deus foram falar com Jesus do que iria acontecer em Jerusalém, do destino terrível que o aguardava, da forma como ele iria se entregar a nós na cruz. E isso é o que significa a transfiguração de Jesus, para começar a revelação de Deus. A palavra de Deus diz que ele estava em Cesareia de Filipe. E existe um questionamento histórico se essa transfiguração aconteceu ou no Monte Hermon, ou no Monte Tabor, ou Tavor, como tem em algumas traduções. Observando a geografia da região, Cesareia de Filipe ficava a 20 quilômetros do Monte Hermon, numa subida de 3.000 metros, um dia de caminhada naquela época. O Monte Tabor ficaria a 84,8 quilômetros de Cesareia de Filipe. E no Monte Tabor, nós estamos falando da Galileia das nações, da Galileia miscigenada pelo domínio medo-persa, onde pegavam cidadãos de outros países e traziam para outros países, na tentativa de tirar do coração dessas pessoas o patriotismo, o sentimento nacionalista dos seus países, para que se não levantasse contra o reino, e eles se misturavam em suas culturas, e nasce um culto idólatra. O Monte Tabor era um local de sacrifício de animais, era um local de sacrifício de deuses pagãos. E como se tudo isso não bastasse, também existia uma fortaleza romana naquele lugar. Então não era o lugar para um retiro espiritual. Observe que Jesus faz uma caminhada de 20 quilômetros e ele leva os discípulos para um retiro espiritual para orar, para buscar a face do Senhor. E os discípulos, enquanto Jesus orava, os discípulos cansaram e dormiram. E Jesus estava ainda buscando a face do Pai. Nós temos esses dados para a gente construir todo o ambiente, porque na palavra de Deus nada se perde. Tudo existe um exemplo saudável, salutar, na sustentação da nossa fé. Em várias passagens nós vamos ver Jesus orando, Jesus buscando a face do Senhor, nos dando um exemplo de que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos a face do Senhor, estamos suscetíveis a viver momentos extraordinários diante de Deus. Muitas vezes nós pronunciamos palavras e nós não entendemos o significado delas. A palavra transfiguração, nós temos ela em duas línguas aqui que vão nos dar um entendimento. A palavra hebraica é restanut, que significa mudança, transformação. A palavra grega para transfiguração é metamorfose, que significa meta, mudança, gerando transformação, mas mantendo a essência daquilo que é o que o é. E naquele momento, Jesus se transfigura da sua forma biológica para a sua forma espiritual, mas ele continuava sendo quem ele era e quem sempre foi e que sempre será, o Deus eterno Salvador. Qual o sentido prático? O que a transfiguração representa para nossas vidas hoje?
O que eu devo extrair desse momento tão valioso, tão grandioso que esses 3 homens viveram, além de todas essas informações gloriosas de esperança que nos foi apresentada aqui? Nós precisamos compreender que quando o Senhor disse assim na criação: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem, eu posso até entender que a gente pode ter uma ideia não muito clara. Fazemos imagens, criamos desenhos, fazemos caricaturas, entendemos. Mas semelhança, eu preciso ter um molde, eu preciso ter um modelo para ter uma semelhança. E Jesus, Ele é o modelo da humanidade. Ele é o modelo de Adão, como o homem foi criado a princípio. A forma como os discípulos enxergaram Jesus em glória, e viram Moisés em glória, e viram Elias em glória, é o modelo pelo qual Deus nos criou, cheios de glória e cheios de santidade. Nosso corpo era coberto de luz e de glória, porque a Bíblia diz que não só Jesus estava em glória, mas também Moisés e Elias estavam em glória. Mas tem uma interrogação aqui. Sim, mas Moisés, ele morreu. A Bíblia diz que quando a gente morre, automaticamente nós somos transformados e nós vamos habitar em outro lugar de glória. E como explicar Elias ainda não experimentando a morte e estar apresentado em glória? Significa, irmãos, que quanto mais eu me aproximo de Deus, que quanto mais eu chego perto de Deus, a glória dele começa a restaurar o meu ser, começa a mudar a minha vida, começa a me levar ao estado original de como eu era, de como nós éramos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha vida vai sendo transfigurada, mais eu vou sendo mudado, mais eu vou sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que eu não consiga enxergar, Deus fará o mundo nos ver em glória. Existe algum exemplo para isso, irmãos? Existe sim, na terra. Êxodo 34, 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois falaram com ele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o meu corpo, mais o meu ser, o meu caráter, o meu coração, mais os meus sentimentos vão sendo transformados ao estado original pelo qual eu fui criado e pelo aquilo que Deus deseja que sejamos, glorificados no Senhor. É a aproximação do Senhor, é a transfiguração de Jesus no entendimento daquilo que eu sou hoje por causa do pecado e aquilo que eu posso ser quando eu me aproximo dele. Mas é algo tremendo. Aqui diz que Moisés não percebeu que ele havia sido mudado. Foi as pessoas que avisaram para ele. E como é maravilhoso, irmãos, quando alguém olha para nós, mesmo antes de abrir a boca, e diz assim: eu enxergo algo diferente em você. Eu vejo um brilho diferente no seu rosto e nos seus olhos. E alguém te pergunta assim: você é cristão? Você é crente? Nesse exato momento, irmãos, não dessa forma sobrenatural que está aqui, que também pode acontecer, porque eu continuo pensando e acreditando com toda a força do meu ser que Deus continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Mas quando isso acontece, significa que Jesus foi transfigurado na minha vida. Quando as pessoas me enxergam dessa forma, muito antes de abrir a boca, é dessa forma que a igreja do Senhor precisa ser vista nas ruas, nas cidades, na sociedade. A gente não percebe, para que não haja uma glória nossa, para que o orgulho não tome o nosso coração, mas o próprio Senhor, Ele nos honra quando nos coloca nessa situação. Então é a aproximação de Deus diante do Senhor, Ele começa a ser transfigurado para nós, e o nosso corpo de pecado, o nosso caráter decaído, a nossa moral decaída, deturpada, começa a ser transformada pela glória do Senhor, pela santidade, porque é o caminhar com o Senhor que gera no homem, na mulher, na igreja, a transformação necessária, para que a gente possa ser levado para o céu, para que a gente possa viver a eternidade do Senhor. Elias, de tanto conviver com o Senhor na glória, o corpo de pecado foi sendo transformado. De tanto conviver com Deus,
de tanto ter dado um testemunho aqui na terra, moralmente Deus o leva, e a presença de Deus, a própria glória de Deus começou a mudar a estrutura molecular de Elias. Mas há a possibilidade do corpo da carne gerar luz? A biologia nos permite isso, a ciência comprova isso. Irmãos, existe um fenômeno que a ciência compreende, que isso é encontrado em animais que habitam nas profundezas do mar, onde o carbono, a biologia, ela produz luz. Esse é um fenômeno conhecido como a ciência como bioluminescência, onde um corpo de carne, um corpo biológico emite luz. E foi assim que nós fomos criados, irmãos, para emitir a glória de Deus, para emitir a luz de Deus. E isso só pode acontecer com a nossa aproximação com o Senhor, e compreendendo cada passo da revelação de Deus. Por que que a transfiguração foi necessária, irmãos? Para uma prova, para um entendimento e para uma esperança de que Ele é o Senhor, de que Ele é Deus, e que todas as coisas que estão descritas nessas palavras são reais e verdadeiras, e elas se cumprem e se cumprirão cabalmente na história da humanidade. E a pergunta que fica é: de que lado você está? Quem é o Filho do Homem para vocês? Essa terminologia foi usada no livro de Daniel, quando Daniel recebe a revelação e ele vê Jesus ainda no céu, na glória. Ele tinha com uma aparência de humana, mas a sua glória era tremenda, mas parecia um homem, mas a glória dele era de um Deus vivo. E fica a terminologia, Filho do Homem. Por isso que Jesus pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Quem diz ser Jesus? Quem é Jesus para você? É um Deus verdadeiro, transfigurado em sua glória? É Senhor e Salvador da tua vida? Ou apenas mantenedor das tuas dificuldades? As tuas orações são para conhecer a essência dele, para ter uma intimidade, para que ele possa transformar a sua vida? Ou a sua oração é apenas por necessidade ou por medo dos dias presentes? Em que consiste as nossas orações? Qual o teor das nossas orações? Se nós fôssemos escalonar de forma por porcentagem, quanto as nossas orações são lançadas a níveis apenas de necessidades humanas, de necessidades terrenas e materiais? O quanto eu empenho a minha força, a minha saúde, o meu entendimento, o meu intelecto para buscar a compreensão de Deus neste nível? Porque o que vai nos impactar, irmãos, não são os feitos, porque favores, eles são muito fáceis esquecidos. Temos a tendência da ingratidão, porque Deus ele vai fazer, quando aprover ao Senhor que Ele não deve conceder o desejo que está no seu coração, nós vamos nos revoltar. Ainda que não abramos as nossas bocas para murmurar, mas dentro do coração existe uma murmuração. E a voz que ecoa para o Senhor é a voz do coração. Nem sempre são as palavras, nem sempre são os sons emitidos pelo diafragma. Deus ele prescruta os corações. Ele passeia todos os dias na terra em busca de corações justos, de corações santos, de corações arrependidos. A voz que Deus vai ouvir é a voz do coração. E aquilo é que está impresso nos nossos sentimentos, na visão que nós temos de Deus, é que vai significar para Ele. Nós estamos falando de intimidade, irmãos. Nós estamos falando de conhecimento da grandeza de Deus. Nós estamos falando de algo muito profundo, muito profundo. Nós já pregamos aqui há alguns dias na queda do homem, como era o modelo do homem a princípio. Por que que Adão, antes do pecado, nunca percebeu que estava nu, e Eva também nunca perceberam que estava nus? É porque existia um bloqueio ou apenas uma inocência neles, que não os permitia de ver as suas genitálias, de ver os detalhes do seu corpo sem nada por cima? Não, irmãos, não foi só por isso não. Nós vemos quando Deus termina de dar a sentença do cataclisma que aconteceu no mundo com o pecado, a estrutura molecular dos corpos da humanidade foram mudados, e aquele corpo sem a glória de Deus,
ele não tinha condição de sobreviver num ambiente hostil que se tornou o planeta Terra por causa do pecado. E a Bíblia diz que Deus fez túnicas de pele e os vestiu. A língua hebraica, ela é uma língua muito curiosa. Existem palavras que têm o mesmo som, mas muda-se um caractere, porque o alfabeto hebraico não tem letras, tem caracteres. E a palavra para pele lá é orn. Orn significa pele humana. O que está escrito nos originais é pele humana. Quando perdemos a glória de Deus, como perdemos aquelas vestimentas de luz, quando nós emanávamos a presença de Deus, o nosso corpo ficou de fora, os tendões ficaram de fora tudo, e Deus precisou nos cobrir uma parte cutânea com a nossa pele, e nós não emitíamos mais a glória de Deus, e por isso que eles perceberam que estavam nus, porque até então eles não sabiam que estavam nus, não só pela inocência, não só pelo raciocínio, mas pela estrutura do ser, como nós éramos em glória. Pesquise, veja a palavra que está lá, é pele humana, não tem nada a ver com pele animal. Deus não matou um animal e os cobriu com uma vestimenta comum. A palavra lá é pele humana. A prova está tão clara que está Elias aqui, e está Moisés nesse estado de glória. Moisés ficou nesse estado de glória, tanto ainda vivo, porque passou 40 dias num monte tão próximo de Deus, e a sua estrutura molecular começou a mudar, o seu corpo de pecado começou a voltar ao estado original da glorificação de Jesus, porque Jesus é o modelo pelo qual nós fomos criados, tanto a nossa estrutura molecular, tanto a nossa estrutura física, como a estrutura espiritual e moral. E as pessoas têm dificuldade de entender a grandeza de Deus, a glória de Deus. Nós vivemos uma sociedade de coisas rápidas e coisas que precisam serem pragmáticas. Ninguém mais quer ter trabalho para nada. Queremos tudo mastigado, queremos tudo rápido, mas aquilo que vai rápido demais também se esvai rápido demais. Se não houver uma sustentação na sua fé, se você não buscar a face de Deus para entender a glória de Deus, os mistérios de Deus, o sobrenatural de Deus, o estanut de Deus, a transfiguração de Jesus, nós vamos viver uma vida medíocre espiritualmente. Não tem muita diferença, irmãos, de viver um relacionamento onde Deus ele faz parte apenas de uma nota de rodapé na minha vida. Porque aqueles que se dizem seguir a Deus e transformam Deus num ídolo pagão, que eu tenho que dar oferendas e oferendas para obter favores de Deus, Jesus não foi transfigurado na sua vida. Se o Evangelho significa para você suprir as suas necessidades, eu sinto lhe dizer, você não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Se Jesus representa para você aquele que supre as tuas necessidades e que realiza os teus sonhos terrenos, Jesus não foi transfigurado para você ainda. Você não conseguiu enxergar a glória de Deus. Você não conseguiu enxergar aquilo que Ele representa para você. Nós precisamos lutar, irmãos, contra as fortalezas que foram colocadas nas nossas mentes. Nós precisamos lutar contra essa contracultura que inverte a palavra, que transforma ela num mantra, que transforma ela apenas em esperança terrena, porque a palavra de Deus foi escrita para a esperança da glória, para a esperança da eternidade. Precisamos tirar de nós o mesmo sentimento nacionalista que Israel teve, que não entendeu quem foi Deus. Deus realmente os criou, tirou do cativeiro, deu a eles uma terra, mas aquela terra não era a terra final. Era um lugar de habitação, um lugar onde Deus iria os abençoá-lo, iria os honrá-lo, mas mediante a fidelidade de Deus, em apresentar Deus para a humanidade desta forma. Enquanto nos fecharmos dentro de denominações, enquanto criarmos regras para limitar o poder da transfiguração de Jesus, o Evangelho estará encoberto para muitas pessoas. Eu não preciso, não há necessidade de eu me disfarçar do mundo para atrair o mundo. Eu preciso ser original diante do mundo. Se as pessoas buscam diferença, por que eu preciso me disfarçar de mundo para poder atrair o mundo? Não existe sustentação bíblica, teológica, verdadeira para isso. Nós precisamos chocar o mundo, sim, irmãos. O mundo precisa ser chocado pela verdade de Deus.
Ainda há carência, a mesma carência que estava diante dos discípulos, diante dos povos. Quem diz as pessoas que eu sou? Eles não vão usar como referência João Batista, Elias, Jeremias, mas eles vão usar como referência a idolatria de falsos santos criados, porque Jesus tem sido transformado disso. Intermediadores que não têm autoridade, que não têm vida e não significam e não existem para buscar a revelação de Deus na vida. Falsas religiões, seitas, oferendas, porque a pior mentira, irmãos, é aquela que existe alguma verdade nela. Quantas vezes nós vemos aberrações e o nome do Senhor tem sido colocado no meio, como se Deus estivesse presente, e não está. A pergunta continua, irmãos. E vós? Quem dizeis que eu sou? Será que nós queremos ter o mesmo procedimento de Pedro? Será que queremos construir tabernáculos humanos, tabernáculos físicos para conter a glória de Deus? E ficar num lugar estático e entender que aquilo ali é o suficiente? Será que eu não consigo sentir o mesmo desejo de avançar na vida espiritual como eu desejo avançar na minha vida profissional e material? O que é que me bloqueia? Será que o mundo ainda não está habitando dentro de mim? Eu tenho valores morais, eu compro, eu pago, eu não mato, eu não minto. Mas será que o meu tempo, boa parte do meu tempo, eu tenho destinado a conhecer a Deus através da palavra, porque Ele nos deu um caminho a trilhar, Ele nos deu uma bússola para seguir. Será que a minha vida, ela tem sido gasta? Será que a energia que eu tenho impresso na minha vida tem me feito crescer espiritualmente? Será que Jesus, Ele verdadeiramente já se transfigurou para mim, ou apenas para Pedro, para João e para Tiago? Será que no lugar de Moisés e Elias também não é um lugar destinado para nós? Será que a promessa não é para sermos iguais àqueles homens? Será que a esperança dessa palavra, será que a cruz não nos deu o direito, através dele, de um dia sonharmos, estarmos diante do Senhor daquela forma? Será que eu não posso viver na terra como Moisés viveu antes de morrer? Será que a minha vida não pode brilhar diante do mundo pela minha proximidade da transfiguração da revelação de Deus para a minha vida, para o meu cotidiano, para a minha família, para o meu trabalho, por onde eu ando? Será que eu não posso ensinar e legislar como Moisés fez? Porque ele estudava, ele gravava a palavra, ele ensinava. Será que eu não posso ter a presença de Deus na minha vida e profetizar como Elias? Será que eu não posso realizar milagres? Por que nós não vemos mais milagres nos nossos dias? Por que não vemos coisas extraordinárias no nosso meio? Será que o que é que nos está faltando? O que é que nos falta? Porque as promessas dizem que se eu crer, as mesmas coisas nós faríamos. O que é que está impedindo a transfiguração de Jesus dentro da igreja? O que é que está impedindo a glória de Deus na nossa vida? Será que nós não estamos longe do alvo? Será que as nossas demandas, elas se tornaram pseudos materiais espirituais? Será que as principais demandas não são espirituais e as outras coisas vão ser acrescentadas? Será que nós invertemos o papel da palavra? Jesus precisa ser transfigurado, irmãos. A glória de Jesus precisa ser restaurada diante dos olhos dos homens, porque a dele na eternidade está intacta. Ele continua sendo o mesmo diante do Pai. Quem Ele é o único, nunca houve e nem nunca haverá ninguém igual a Ele. Mas por que as vidas não são transformadas? Mas por que as conversões estão cada dia mais raras nas igrejas? Por que a gente tem visto tanto escândalo no meio da igreja, do qual nós somos os representantes legais de Deus? Porque o conhecimento de Deus é mínimo, irmãos. Porque o conhecimento de Deus é ralo. Porque eu não consigo abrir a Bíblia e ler um texto desse e chorar, e me imaginar estar no lugar daqueles homens,
porque essa palavra não me impacta mais. O que me impacta mais é quando um profeta chega para mim e traz uma bat-kol. Bat-kol significa uma voz vindo do céu através de um profeta. Assim diz o Senhor, que Deus vai te dar isso. Aí você fala em línguas, aí você roda, você destrói as cadeiras. Mas eu não consigo mais, no interior do meu quarto, na minha mesa, na minha reclusão, no meu momento íntimo com Deus, eu não consigo mais ser emocionado por essa palavra, por esse legado. Eu não consigo ser levado pelo Espírito Santo a entender a grandeza disso. Nós nos recusamos a ouvir mensagens complexas. Nós nos recusamos a ouvir mensagens profundas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós substituímos a glória de Deus pela nossa própria glória. Nós substituímos a glória de Deus pelas nossas próprias necessidades. E Jesus precisa ser transfigurado de novo na vida das pessoas. Jesus precisa aparecer de novo em glória. Mas para isso tem um sacrifício. Existe uma caminhada, existe um lugar alto para subir, existe um tempo de oração, existe um tempo de arrependimento, existe uma vida para ser vivida. Mas nós queremos tudo rápido, num clique, como uma tela aparece no nosso celular, no nosso computador. Achamos que Deus é uma pessoa comum, que eu conquisto Deus com palavras pré-fabricadas, com orações de plataformas políticas. Não, irmãos. Eu vou conquistar o coração de Deus quando eu pedir para Ele mostrar verdadeiramente o que está dentro de mim. E pasmem, irmãos, as pessoas não conseguem mais enxergar que estão fora da direção. As pessoas não conseguem mais enxergar o erro que estão cometendo, porque nós temos líderes e mestres fraudulentos corroborando para isso, levando as pessoas à perdição, achando que elas estão salvas, que elas estão lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, achando que Jesus já se transfigurou. A transfiguração de Jesus significa eu enxergar Ele quem Ele é, o que Ele representa para mim, a minha esperança de salvação, a anulação da condenação, porque Deus, Ele é juiz, Deus é Senhor de todas as coisas, Ele tem a soberania e a supremacia, quer queiram ou quer não. Ainda que os homens venham com suas teses muito bem formuladas, mas loucas, querendo negar a existência de Deus, nós temos visto um mundo de joelho nos nossos dias, dos quais o próprio Deus disse que isso iria acontecer. As provas cabais, materiais, na natureza, nos relacionamentos, em tudo a gente tem visto a palavra de Deus cumprir. O que é que falta mais? O que é que falta mais? Para que os nossos olhos sejam abertos e a transfiguração de Jesus ela tem um efeito pela qual ela se propõe em revelar ao Senhor em sua glória e na capacidade de transformação que foi na vida de Moisés e na vida de Elias, que eram homens comuns como nós somos. Quando eu digo homem, não a figura masculina, mas a raça humana. E é dessa forma, porque a matéria decaída na presença de Deus, ela volta ao estado natural pela qual ela foi criada, em santidade e em glória. E essa transformação nos leva à eternidade. Vivemos dias de tanta agonia, de tanto desespero. Eu não vou ficar chocado se num futuro bem próximo, os governos pelos quais Satanás os rege com o seu cetro da maldade, o sistema de saúde oferecer a você uma eutanásia grátis. Se você não tem coragem de se matar, se você não tem coragem de dar cabo da sua vida, nós podemos fazer, nós podemos aliviar o seu sofrimento. Eu não vou me surpreender, pastor Ivan e evangelista Raul, se um dia a gente ouvir isso das nações, porque as pessoas, elas estão se matando aos milhares. Nós temos visto isso na nossa cidade. Ontem eu estava com o pastor Ivan e veio uma notícia de que alguém houvera se jogado da ponte ali do Conceição e que o corpo ainda não for achado. O que é isso, irmãos? As pessoas não têm esperança porque não viram Cristo glorificado. Não existe alegria no coração das pessoas porque Cristo está encoberto. Aí alguém vai perguntar: presbítero César, qual é a responsabilidade que eu tenho sobre tudo isso? Sou eu, porventura, que coloco esses pensamentos malignos no coração das pessoas para as pessoas se matarem? Eu vou dizer não. Mas é nossa obrigação apresentar o Cristo transfigurado para as pessoas.
É nossa obrigação sermos diferentes. É nossa obrigação falar para as pessoas que Jesus, Ele perdoa pecados. Jesus, Ele faz a pessoa aceitar a sua realidade. Jesus faz tirar do ombro das pessoas o fardo pesado que o mundo, que o diabo, que o próprio pecado tem colocado. Essa é a mensagem principal. Se Ele vai dar uma casa, se Ele vai dar um emprego, se Ele vai dar um marido, uma esposa, um carro, se Ele vai curar, isso aí é consequência de como eu apresento Jesus transfigurado para as pessoas. Porque era assim no Evangelho, era assim no passado. Os milagres aconteciam, mas Ele dizia: filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus vai na causa. A consequência Ele vai sanar depois, Ele vai curar depois. Mas a causa principal é o pecado. E a falta do Cristo transfigurado para a igreja e para o mundo, que não consegue enxergar que o maior vírus da humanidade não é o Covid, nem outros que virão ou que ainda habitam no nosso meio, mas é o pecado, que é o pior vírus, que mais mata, porque mata a morte espiritual, porque só existe esperança enquanto a vida biológica, arrependimento só pode ser feito enquanto a vida biológica, enquanto a consciência na pessoa, depois que morre, segue-se o juízo. Cristo não será mais transfigurado como Senhor e Salvador, mas Ele será apresentado como juiz, porque será a terceira vinda de Jesus na terra. Ele veio como Salvador, depois virá como aquele que vai arrebatar a igreja, depois virá como juiz. E é dessa forma que a igreja precisa apresentar Jesus. A transfiguração é possível ainda. Ela continua, Jesus continua brilhando em seu amor, em seu perdão, em sua misericórdia. Mas se eu não entender isso, irmãos, eu não estou querendo colocar peso religioso nos ombros de ninguém, não. Vão ler a palavra. O ID é responsabilidade minha, é sua. Ah, mas essas coisas vão ter que acontecer. Sim, terão que acontecer. Mas a minha inércia, a sua inércia, a inércia da igreja, não encontramos validação teológica para isso. Precisamos nos movimentar para mudar a história das pessoas. Ainda que não mude, mas o sangue dessas pessoas não vão ser cobradas em nossas mãos. Esquecemos de ajudar. Esquecemos de amar. Será quando você não pode mudar a história do contexto do mundo, mas você pode gradativamente ir mudando a história de pessoas, terminando o trabalho com uma, Deus te apresentando o outro, transfigurando Jesus para um, Deus vai te mostrar o outro que precisa de Jesus ser transfigurado. Seja o mais humilde dos seus trabalhos diante de Deus, é uma semente que vai germinar. Mas para isso, irmãos, eu preciso entender todo um contexto do qual eu renego, porque a ignorância circunstancial ainda é aceita, mas a ignorância por opção, o Senhor não vai perdoar. Existem muitos ministérios sérios ao redor desse mundo e nesse país ainda pregando a verdade de Deus, limpa e transparente. Eu conversava com o pastor Ivan e com o Raul por telefone, e tem alguns pregadores, e Raul citou o nome de um, eu esqueci o nome dele, e fazia-se o mapa da fé. A fé sai da Ásia, de Israel, vai para a Europa, vira uma religião, vem para a América e vira um negócio. Tanto a América do Norte quanto a América Latina, onde nós vivemos, nós temos visto impérios sendo criados. Aquilo que as pessoas chamam de igreja são pequenos reinos que vivem unicamente adorando a Mamon, obreiros fraudulentos que vendem mentiras, que apagam a transfiguração de Jesus, que não fala de pecado, nem de arrependimento, nem de transformação e nem de responsabilidade pelo fato de receber essa verdade. Não existe a palavra egoísmo na palavra, existe servir. Em todos os aspectos, todos nós temos a condição de servir ao Senhor e deixá-lo satisfeito. Ninguém está colocando um modelo para você ser. A única coisa que o Senhor pede é para que você ame ao Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, e depois ame ao seu próximo como a si mesmo. E de que forma, irmão?
falando do amor de Deus, do perdão de Deus, da transformação de Deus. E se porventura você almejar coisas mais profundas, glória a Deus, o mundo precisa de mestres para ensinar a palavra, precisa de alguém que fale de forma clara, que tenha uma didática limpa, como Jesus tinha, para ensinar, para mudar as pessoas, para que Jesus seja transfigurado, para que haja o estanut, para que haja a transfiguração, a transformação, para que daquilo que eu vejo em Jesus seja o suficiente para me levar ao meu estado inicial pelo qual Ele me criou, emitindo, emanando a glória de Deus, a luz de Deus, através dos meus atos, das minhas ações, através da minha santidade. E se porventura aprover ao Senhor ser sobrenatural, louvado seja o nome dEle, mas não é o objetivo principal da minha vida, é operar milagres, porque o milagre maior já foi operado, que está na cruz, e é esse milagre que eu preciso apresentar às pessoas. Jesus transfigurado, ressurreto. Imaturidade, egoísmo, vaidade, fogueiras de vaidades, e o diabo assistindo isso de camarote, aplaudindo, potencializando isso no meio onde nós deveríamos ser a resistência de Deus. Nos tornamos presa fácil de nós mesmos e do mundo e das trevas, porque Cristo está apagado na vida. Nós não entramos no céu, nem deixamos as pessoas entrarem no céu. Era como os fariseus do passado. Nada muda, irmãos. As demandas dos homens são as mesmas. O pecado continua sendo o mesmo. O mal, ele não muda, ele continua o mesmo. Ele só lança estratégias. A cada geração, a cada cultura, ele vai se amoldando, mas ele continua sendo o mesmo mal destruidor, que faz as pessoas descerem à sepultura, sem que Cristo seja transfigurado em suas vidas, sem que as verdades de Deus, que a misericórdia de Deus, o perdão de Deus chegue nas pessoas. Subamos ao monte, não necessariamente o monte físico. Se puder subir, ótimo, maravilhoso, é bom orar, seja em que circunstância for. Se for no monte, vai todo mundo, vai a igreja, é gostoso demais, está todo mundo junto. Quando nós nos unimos em santidade, nós atraímos a glória de Deus numa proporção absurda, porque Ele vai enxergar um povo buscando a sua face. Subamos ao monte da verdade, subamos ao monte da transparência, subamos ao monte das responsabilidades que nós temos diante de Deus. Não são o auxílio dos homens que vai mudar a nossa vida, ou a vida de quem quer que seja, mas é Jesus transfigurado em nós, é a glória de Deus que vai mudar a nossa vida. Precisamos de mensagens que levem as pessoas à reflexão, não mensagens triunfalistas. Observe a metodologia. Raul e o pastor Ivan, vocês vão concordar comigo, vocês são homens de visões, são homens que estudam. Esse tipo de mensagem, independente do livro e do versículo que for abrir, é a mesma mensagem, é uma parafrase de uma mensagem, outra parafrase de outra mensagem. O que é parafrasear, irmãos? Significa dizer a mesma coisa por outras palavras. E você não vê uma profundidade nos altares, você não vê a palavra sendo revelada em detalhes, em riquezas, para que você possa construir a ideia de Deus como Ele é, como alguém que é mais importante do que o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu emprego, seja lá o que for, porque o que vai restar no final é a existência da eternidade, e onde você irá vivê-la. Quantos enganos nós vivemos, quantas situações, quantos desperdícios de tempo, de energia, anos a fio, servindo a coisas, a pessoas, a lugares, dos quais não nos fizeram crescer e só regredir. Abra os olhos, irmãos. Será com muita força, com muita luta, que nós iremos alcançar a glória de Deus. O reino do céu se imprime força para se conseguir. Não é dessa forma leve e suave que tem sido pregado, não, irmãos. Quantas vezes eu tenho ouvido: Deus me aceita do jeito que você é, Deus nos aceita como eu sou. Irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Quando você chega até Ele no estado que você está, Ele te aceita, mas você precisa ser transformado. Você precisa ser mudado pelo poder dessa palavra, pela transfiguração de Jesus diante
Quando o inimigo te perguntar quem é Jesus para você, você vai dizer: é o meu Senhor e Salvador, aquele que esmagou a tua cabeça, aquele que descortinou a verdade, aquele que afastou o teu engodo, a tua mentira. Quando os homens perguntar para você quem é Jesus, você vai dizer: é aquele que me faz comprar e pagar, é aquele que me faz dizer a verdade, é aquele que me faz amar, é aquele que me faz dividir o que eu tenho, e é aquele que me impulsiona a te dizer que Ele te ama. Ele quer te salvar. Existe uma sentença na sua vida, e ela só será interrompida através da sua aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não como um rótulo, não como uma religião, não como algo que eu pronuncio da boca para fora, mas algo que é intrínseco em mim, do deitar e ao acordar. Nada que eu possa fazer na minha vida, nenhuma decisão, ainda que ela seja justa, eu não posso fazer sem a aprovação dele. Ou eu creio que ele é Senhor de todas as coisas, ou eu creio que o meu livre-arbítrio, eu não tenho responsabilidade nem maturidade para geri-lo, que eu preciso do Espírito Santo de Deus, que eu preciso de Jesus transfigurado na minha vida para guiar os meus passos. Eu tenho que entender que eu tenho que dormir santo e acordar santo, mesmo vivendo num corpo de pecado, lutando para me aproximar de Deus, para que a sua glória possa mudar o meu estado atual, no estado original pelo qual Ele me criou, de glória, de santidade e de verdade. Quando Pedro termina de fazer a sugestão de construir 3 cabanas, 3 tendas, o Espírito Santo de Deus pega na mão de Lucas e diz assim, não sabendo o que dizia. Nós temos uma tendência natural de colocar um S no peito desses homens como super-heróis. Venceram tanto quanto eu, quanto você, com as mesmas necessidades e carências espirituais. Talvez, eu não sei como anda a sua vida, nem tampouco tenho interesse em bisbilhotá-la. O próprio Deus, quando Ele quer exortar, quando Ele quer trazer um recado mais duro, Ele fala de forma aberta, sem citar nomes, mas cada um sabe a porção que lhe cabe ao coração, porque a palavra do Senhor é clara, ela é uma espada, ela é vazada, ela vai penetrar profundamente nas nossas emoções. Quando a palavra diz que ela vai até as juntas e medulas, sem a sua medula saudável, você não vai conseguir andar. Você vai ficar paralisado em cima da cama. Porque a medula é aquela responsável por produzir todo o líquido amniótico do corpo. E se as suas juntas não estiverem lubrificadas, você vai andar manquenejando, você não vai conseguir levantar 1 quilo do ombro. Essa palavra, ela nos gera movimento, ela nos tira da estática do pecado, ela nos tira da estática da ignorância, porque ela vai penetrar nas nossas emoções e vai nos mostrar o que somos e o estado espiritual que eu me encontro. Aí o Senhor pergunta nessa manhã: quem eu sou para você, igreja? O que é que eu represento para você, igreja? Será que eu sou o Messias, o Cristo, o Machia? Como era para Israel, eles queriam não um Salvador eterno, mas um general de guerra para fazer as minhas conquistas pessoais e nacionalistas. Será que Jesus para mim é apenas o conquistador da minha vida profissional e da minha vida material? Ninguém está pedindo para você viver uma vida medíocre. Jesus não está pedindo para você não sonhar. Mas a única coisa que Ele não tolera é que haja outro Senhor na sua vida além dele. E como é que eu descubro que eu estou servindo a 2 senhores? Quando a maioria dos meus pensamentos, a maioria dos meus desejos, a maioria do meu tempo está preso a coisas da terra. Se não existe uma preocupação, isso não é um fardo, é uma necessidade. Se não existe uma preocupação de que Cristo seja transfigurado na minha vida, e eu começo a entender que o reino de Deus é um reino de produtividade. Porque Shimon Kefas, ou seja, Simão Pedro aqui, ele não sabia o que dizia. E ainda não sabemos o que dizer diante da transfiguração de Jesus. Mas aprove ao Senhor nos trazer nessa manhã, e aqueles que estão nos ouvindo, que o reino de Deus é um reino de produtividade.
E o machado do Senhor está posto à raiz de toda a árvore. Aquela que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Está na hora de você encontrar um sentido e uma identidade para a sua vida. Está na hora de encontrar um espaço e uma missão para você dentro do reino de Deus. Ninguém está pedindo para você ser sacerdote, sacerdotisa, seja lá o que for. Os títulos que os homens deram à igreja. Mas uma coisa você precisa ser discípulo do Senhor. E para ser discípulo do Senhor, você precisa cumprir o que Ele falou. Você precisa viver como Ele disse que devemos viver. Porque se assim não for, Ele ainda está encoberto para nós. Ele não se transfigurou para nós. E se Ele não transfigurou para nós, qual é a luz que eu vou emitir para as nações? Qual é a esperança que eu vou trazer para as pessoas? Em dias tão difíceis, em dias que as pessoas querem mais a vacina da Covid do que a salvação em Cristo Jesus. Hoje existe um Deus ao redor do mundo chamado laboratório farmacêutico. Todo mundo está sonhando com a vacina para voltar, entre aspas, à normalidade. Será que a normalidade da vida não significa ouvir aquela palavra, certamente não morrereis? Como Satanás disse no Éden. Será que a normalidade na vida não é a loucura do homem de querer ser igual a Deus? Nessa manhã, é uma manhã de reflexão. É uma manhã onde o Senhor vai colocar uma balança diante de nós. A palavra dele vai estar de um lado e nós vamos subir do outro. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo. O meu Jesus transfigurado, Ele é um perfeito cavalheiro. Ele não vai te envergonhar diante das nações, a não ser que você queira. A não ser que você queira proferir o nome dele sem autoridade. Aí o diabo vai deitar e rolar em cima de você. Mas quando você chegar no seu quarto hoje, na intimidade que ele pediu que você fizesse com ele, e você se apresentasse a ele, e perguntasse com coragem: Senhor, o Senhor já está transfigurado para mim? Será que eu continuo como os homens daquela época sem saber quem o Senhor era? Será que eu estou dizendo que o Senhor é aquele que me dá o salário? É aquele que vai me dar uma casa, vai me dar um carro, um emprego melhor, vai pagar as minhas dívidas? Porque antes, pelo menos, as pessoas comparavam ele a um profeta que tinha um legado. E hoje Jesus é comparado a Mamon, as riquezas. E nós não queremos a profundidade. Nós não queremos estudar essa palavra. Ah, presbítero César, eu não tenho por onde começar. Tem, irmãos, tem. Deus te deu intelecto. Deus te deu o Espírito Santo de Deus. Eu não conheço um servo ou uma serva que colocou um objetivo diante de Deus para a glória dele, que não tenha alcançado o objetivo pelo qual foi pedido. Eu não conheço um que propôs ao Senhor uma transformação na vida, uma transfiguração genuína na vida, que não tenha alcançado muito mais do que imaginávamos pedir. E eu vou lhe dizer, quando ele manda Abraão sair da sua terra, deixar tudo, ele fez N promessas a Abraão e as cumpriu. Mas ele disse uma: sem essa, nada das outras se cumpriria. Se tu uma bênção, se tu para a glória de Deus, se tu aquele que evangeliza, se tu aquele que ama, que perdoa, se tu aquele que gasta tempo com esta palavra, se tu aquele que se enche de oração, se tu aquele que obedece a tua liderança, se tu aquele que se coloca diante da tua liderança para ser usado, se tu aquele que é uma referência no teu bairro, se tu aquele que é uma referência no teu trabalho, na escola, seja onde você for, onde você botar a planta dos pés, se tu uma bênção, e assim o Senhor será transfigurado diante da tua vida para a glória dele. E o seu nome estará no livro da vida, e nós iremos ver a Moisés e Elias, a Moshe e Eliarro. Nós veremos esses dois homens como muitos outros das gerações passadas que estão vivendo em glória com o Senhor, até o dia das bodas do Cordeiro, onde Jesus se transfigurará mais uma vez, e não precisará mais disso, porque nós os veremos transfigurado por toda a eternidade, pela glória dele. Que o Senhor os abençoe, que essa palavra possa ficar em seus corações, subindo e descendo,
que haja um agente transformador do Espírito Santo de Deus, para que possamos mudar a nossa postura e entender que nós não estamos brincando de organização humana, nós estamos diante do Deus vivo, do Senhor de todas as coisas. Observe o juízo de Deus vindo sobre o mundo. Cada dia mais óbitos e óbitos e óbitos, e nós nos desesperamos porque nós não sabemos em que condições essas pessoas estão descendo da sepultura. Será que essas pessoas desceram à sepultura com Jesus transfigurado? Será que eles sabem realmente quem é Jesus? Cabe a nós promulgar e viver essa palavra. Que o Senhor nos abençoe. Pastor Ivan.